Leitura do livro Construídos para Durar. Autor Kenneth W. Reagan. Capítulo 1. Deus quer você. Existem vários tipos de relacionamento nos quais podemos estar envolvidos. Para nomear alguns, existe o relacionamento divino entre Deus e o homem, o relacionamento conjugal entre marido e mulher e o relacionamento familiar entre parentes. Os tipos de relacionamentos que formamos podem simplesmente variar. Por exemplo, existe um relacionamento de aliança com Deus, assim como um relacionamento de aliança com outras pessoas. Existe um relacionamento de trabalho entre colegas de trabalho e entre patrão e funcionários. Existe um relacionamento entre professor e aluno, por exemplo, e existe o relacionamento de um crente com outros crentes, o qual inclui amizade. Iremos estudar esses diversos tipos de relacionamentos nos capítulos seguintes. Neste capítulo, olharemos para o primeiro e mais importante tipo de relacionamento, o relacionamento divino entre Deus e o homem. Se iremos aprender o que Deus tem a dizer sobre relacionamentos, precisamos começar pelo livro dos começos, com o primeiro relacionamento entre Deus e o homem. Mas, antes de tudo, quero contar uma história que me lembra como Deus se sente acerca da humanidade. Um dia, uma garotinha que tinha sido adotada estava brincando com suas irmãs que tinham nascido naquela família em particular. Quando uma das irmãs ficou aborrecida e com muita crueldade, disse à sua irmã adotada: "Você foi adotada. Você não pertence a esta família." A garotinha adotada pensou por um momento e tranquilamente respondeu: "Mamãe e papai não tiveram que escolher vocês, mas eles me escolheram. Eles me têm porque me escolheram." A descrição da garotinha, de como os seus pais se sentem a seu respeito, descreve os sentimentos de Deus por toda a humanidade. Ele escolheu cada um de nós antes mesmo de termos nascido. E Ele quer ter um relacionamento conosco. Deus criou você à sua imagem, Deus quer que você esteja conectado a Ele e que tenha um relacionamento com Ele. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Também disse Deus: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra." Criou Deus, pois, o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa passagem das Escrituras nos diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus quer um relacionamento com aquele que ele criou. Quer dizer, a humanidade, sua criação, foi criada com o desejo de ter comunhão com Deus e com os outros. Definição de relacionamento. O que significa exatamente um relacionamento? O dicionário inglês Scribner-Banter define o relacionamento como conexão, parentesco ou envolvimento. Outras palavras com um significado similar para relacionamento são afiliação, associação ou pertencente. Um relacionamento é algo que duas ou mais pessoas estabelecem, geralmente por uma escolha. Deus criou você para estar conectado a Ele. Toda a humanidade foi criada para ter um relacionamento com Deus, embora nem todas as pessoas tenham um relacionamento com Deus neste momento, não obstante, todas foram criadas para tal. Costumava haver um slogan popular que as Forças Armadas dos Estados Unidos usavam para recrutar. Pôsteres mostravam a figura do tio Sam apontando um dedo para a legenda: "O tio Sam quer você." Quero que você imagine Deus sentado em seu trono no céu, apontando o dedo diretamente para você e dizendo: "Eu quero você." Deus quer você. Muitas pessoas hoje estão à procura de relacionamentos de boa qualidade, porém, muitas estão tendo problemas.
A razão por que elas estão tendo problemas nos relacionamentos e em entendê-los é porque jamais o estabeleceram com Deus através de Jesus Cristo. É difícil estabelecer relacionamentos saudáveis com outras pessoas se primeiro você não tiver estabelecido um relacionamento com o Criador. Lembre-se, ele gerou dentro da humanidade o desejo de ter comunhão com ele, primeiramente e antes de tudo. Pessoas que não têm um relacionamento com Deus irão tentar toda sorte de coisas para preencher aquele vazio e suprir aquele desejo. Elas irão adorar o sol, as árvores e todo tipo de objetos inanimados, tentando estabelecer ou encontrar um relacionamento que supra essa necessidade criada pelo próprio Deus. Mas apenas Deus pode preencher e suprir essa necessidade. Lembre-se, Deus é real e quando você permite que Ele faça isso, Ele irá andar com você e falar com você. Deus quer ter um relacionamento com você. Você pode ter comunhão com Deus. Se você ler o relato da criação em Gênesis capítulo 1, perceberá que depois de Deus ter haver criado todas as coisas, ele disse: "É muito bom". E então, no sétimo dia, descansou. Deus criou a terra e toda planta e criatura nela. Depois, ele criou um homem. As árvores não podiam conversar com Deus. Os animais não podiam se comunicar de modo inteligente com ele. O mar e as montanhas eram belos, mas não podiam ter um relacionamento com Deus. Então ele disse: façamos o homem à nossa imagem. Gênesis capítulo 1, verso 26. Nenhuma de todas as outras criaturas e seres viventes que Deus criou foi feita à sua imagem, mas ele criou o homem à sua imagem. O homem pode falar e se comunicar com Deus, pode ter um relacionamento com ele. O homem é a única criatura que tem consciência da existência e personalidade de Deus. O Dr. C. I. Scofield, editor da Bíblia de referência Scofield, disse: o homem é um ser moral, racional e pessoal. Ao passo que Deus é infinito, o homem é finito. Apesar disso, o homem possui elementos da personalidade similares àqueles da pessoa divina. Pense sobre isso. Embora sejamos seres finitos, fomos criados para ter comunhão com o próprio Deus, a imagem do nosso Pai. Durante a criação, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. O que significa imagem? A concordância Strong define imagem como semelhante, mandatário. Em outras palavras, nós representamos Deus e somos seus mandatários aqui na Terra. A palavra semelhança significa semelhante, modelo, formato, molde. Talvez alguém tenha dito a você: você tem a semelhança de seu pai, você é a imagem de sua mãe, ou você se parece demais com a sua irmã. Não seria ótimo se as pessoas lhe dissessem: você se parece demais com Deus, o seu pai? Quando você tem um relacionamento com Deus, os traços da sua personalidade estarão em você. Do mesmo modo que você apresenta traços da personalidade de seus pais naturais, você pode imitar o seu Pai Celestial. Efésios 5, verso 1. Recentemente estava ao telefone com alguém e o modo como respondi a uma questão me fez pensar. Esse tom de voz e esse vocabulário era meu pai falando. Quanto mais velho eu fico, mais eu me pego fazendo coisas do mesmo modo como ele fazia. Por que isso? Através do processo de criação física, fomos criados à imagem dos nossos pais naturais, por assim dizer. Também fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem de tal forma que podemos ter e manter um relacionamento com ele. E desta forma, o homem poderia representar Deus na terra à sua imagem e semelhança. Domínio versus possessão. Note que Deus não deu a terra ao homem como uma possessão. Salmo 24, verso 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém,
o mundo e o que neles habitam. Deus é o proprietário da terra, mas ele deu o domínio ao homem para sujeitá-la e subjugá-la através de um relacionamento com ele. Gênesis 1, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Existe uma diferença entre alguém lhe dar domínio sobre algo e alguém lhe dar possessão de algo. Através do nosso relacionamento com Deus, foi-nos dado o domínio, o poder de governar e reinar sobre a terra. Mas dominar somente é possível por meio de um relacionamento com Ele, pai e filho. Quando Deus criou Adão, eles tinham um relacionamento e ambiente perfeitos, comunicavam-se livremente e desfrutavam de uma comunhão diária. A Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia para falar com Adão. Gênesis 3, verso 8. Eles trabalhavam e existiam juntos, firmados em um relacionamento. Nós também precisamos existir juntos com Deus, firmados em um relacionamento. Precisamos nos relacionar com Ele como pai e amigo, não apenas como um poder maior ou divindade suprema, ainda que Ele seja ambas as coisas. Deveríamos existir junto com Deus como nosso Pai pessoal. Ele é o poder maior, Ele é a divindade suprema, mas deveríamos nos relacionar com Ele em uma base pessoal, não apenas porque Ele é divindade, mas porque Ele é o nosso próprio Pai e nós somos seus próprios filhos. Capítulo 2. Precisamos das outras pessoas. Na primavera de 1953, Edmundo Hillary e o seu guia nepalanês, Tenzing Norgay, estavam trabalhando no modo como subir o Monte Everest, em preparação para sua histórica investida em 29 de maio. De repente, Hillary perdeu seu apoio. Norgay rapidamente agarrou a corda que os mantinha juntos e segurou firme, impedindo que ele caísse. Do mesmo modo, com Hillary e Norgay, enquanto subiu o Monte Everest, precisavam estar conectados um ao outro por uma corda. Cada um precisa de relacionamento que os conecte a outros. Deus não apenas o criou para ter um relacionamento com ele, mas ele o criou para ter relacionamento com outras pessoas. Ele nos criou de tal forma que precisamos de outros. Apesar de Adão ter um relacionamento com Deus, isso não era suficiente. O próprio Deus disse isso. Gênesis capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus e o homem tinham um relacionamento um com o outro, mas Deus disse que não era bom para o homem estar só. Foi por isso que ele fez uma auxiliadora. É importante entender que precisamos uns dos outros. Algumas pessoas querem se isolar e viver reclusas, pensando que podem fazer as coisas sozinhas e que não precisam de mais ninguém. Mas Deus disse que não é suficiente ter um relacionamento apenas com Ele. Precisamos das outras pessoas. Como ter relacionamentos com outras pessoas pode nos beneficiar? Podemos ministrar e ajudar uns aos outros. Podemos apoiar e orar uns pelos outros. Precisamos das outras pessoas, quer acreditemos nisso ou não. Porque algumas pessoas não fazem qualquer esforço para estabelecer e conservar relacionamentos. Elas não compreendem a importância disto. Talvez tenha tido uma experiência ruim no passado. Talvez só tenham visto maus exemplos de relacionamentos. Algumas pessoas poderiam dizer: relacionamentos são simplesmente muito complicados. Eles exigem muito empenho, muito tempo e muita atenção. Sim, construir e conservar um relacionamento significativo requer todas estas coisas. Mas, em momentos de dificuldade, você irá procurar por alguém que lhe dê uma mão. E se você não tiver um relacionamento estabelecido com alguém, corre o risco de encarar a situação sozinho. As pessoas têm dito:
Deus é tudo do que eu preciso. Bem, se tudo o que a humanidade precisava era de Deus, então, por que Deus, ao olhar para o homem, determinou que ele precisava de uma auxiliadora e então criou outra pessoa com quem ele pudesse se relacionar? Relacionamentos com outras pessoas são importantes. Eles são importantes para Deus e devem ser de igual importância para nós. Um sentimento de vínculo. Geralmente, alguém que não tem um relacionamento significativo com outra pessoa experimenta sentimentos de solidão. Sem relacionamentos humanos significativos, a pessoa pode se sentir como se não estivesse vinculada. Ter relacionamentos com outras pessoas nos dá um sentimento de ligação. Quando temos um relacionamento com Deus, adquirimos um sentimento de ligação, e quando temos relacionamentos com outros cristãos, adquirimos um sentimento mais extenso de vínculo. Você já percebeu que quando as pessoas falam da igreja onde elas frequentam, dizem eu frequento tal igreja, enquanto outros dizem eu pertenço a tal igreja? Existe uma diferença. Algumas pessoas vão à igreja mesmo que elas não tenham qualquer relacionamento significativo dentro da congregação. Mas a pessoa que construiu relacionamentos dirá: eu pertenço. Se alguém lhe perguntasse por que você pertence à sua igreja local em particular, você começaria a nomear as pessoas com quem você tem construído relacionamentos. Pertencemos a um grupo ou organizações porque construímos relacionamentos dentro daqueles grupos. Cada membro da minha equipe pastoral tem relacionamento uns com os outros. Nós temos um relacionamento de trabalho e temos um relacionamento pessoal. Tenho sentimentos pessoais por cada uma das famílias da minha equipe. Se algo acontece a elas, eu sinto isso. Se estão passando por alguma provação ou tribulação, eu sinto por elas. Por quê? Estabeleci um relacionamento pessoal com cada um deles. Eles não são apenas a minha equipe, são meus amigos. Relacionamentos trazem sucesso. A base para qualquer relacionamento é Deus. Deus quer você. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele e quer que você tenha relacionamento com outras pessoas. Lembre-se que o homem foi criado para ter relacionamentos. Quando relacionamentos são quebrados, o homem fica limitado e deficiente, por assim dizer. Não quero que você seja deficiente e limitado por causa de relacionamentos quebrados. Quando você é capaz de manter relacionamentos piedosos e saudáveis, você é capaz de ser tremendamente eficaz para o reino de Deus. Posso fazer algumas coisas sozinho e você pode obter algum sucesso sozinho. Mas quando trabalhamos juntos em relacionamentos de aliança, uns com os outros, podemos colocar a nossa comunidade de pernas para o ar, para Deus. A igreja sobre a qual lemos no livro de Atos ganhou a reputação de colocar o mundo de pernas para o ar. Atos 17, verso 6. Foi devido aos relacionamentos fortes que tinham com os outros crentes que foram capazes de mudar o mundo ao redor deles. Atos capítulo 2, do verso 41 ao 47. Então, os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vemos no versículo 46 que os apóstolos iam à igreja, mas também tinham comunhão uns com os outros de casa em casa, em um cenário casual. Também podemos ver estas duas categorias de relacionamentos.
pessoas entrando em um novo relacionamento com Cristo, verso 41 e 47, e pessoas tendo relacionamento umas com as outras, versículo 42 e 46. O reino de Deus, a igreja, é projetado para ser pessoal. Pense sobre isso. Você não pode entrar no reino de Deus a menos que entre em um relacionamento com Jesus Cristo, recebendo-o como Senhor e Salvador. É muito difícil entrar em um relacionamento forte com um cristão se você também não estiver em um relacionamento com Deus através de Jesus. Você já percebeu o que acontece quando as pessoas param de se relacionar intimamente com Deus? A primeira coisa que acontece é que elas começam a negligenciar os seus relacionamentos com outros crentes. Elas param de frequentar a igreja e deixam de estar perto das pessoas que podem dar a elas a ajuda e o apoio de que elas precisam para voltar a se relacionar com Deus. Precisamos ficar perto dos nossos amigos cristãos, porque eles irão nos ajudar e encorajar a permanecermos perto de Cristo. Foi através dos relacionamentos fortes dos apóstolos, primeiramente com Deus e depois com as pessoas que acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia. À medida que edificamos e fortalecemos o nosso relacionamento com Deus e com os nossos irmãos, nos serão acrescentados dia a dia aqueles que estão sendo salvos. Como pastor, não estou interessado em pescar no lago de ninguém. Em outras palavras, não quero aumentar a membresia da Igreja Bíblica Rema, roubando membros de outras igrejas. Eu quero que a nossa membresia cresça porque estamos ganhando o perdido para Jesus Cristo, para que eles também possam experimentar relacionamentos com Ele e com outros cristãos. Existe força nos números. Deixe-me dar um exemplo para demonstrar a força que é encontrada nos números. Eu posso pegar um graveto e facilmente parti-lo em dois, mas se eu pegar uma porção deles, cada um com o mesmo tamanho daquele que parti sozinho em dois, e colocar todos juntos em um pacote só, amarrar cada extremidade com uma tira de couro e tentar quebrar no meu joelho, não serei capaz de quebrar um único graveto sequer. Muitas vezes, o diabo ou as circunstâncias virão contra nós individualmente e nos partirão ao meio, por assim dizer. Mas, se nos unirmos em um relacionamento de aliança, unidos pelo amor e a paz de Deus, o diabo pode vir contra nós com discursos e delírios, mas não será capaz de nos quebrar. Ele pode nos dobrar um pouco, mas não pode nos quebrar. Existe uma força nos números. Quando as pessoas começarem a nos ver unidos em um relacionamento de aliança, ocupados, ajudando-nos uns aos outros em meio a várias situações, elas irão querer participar desse tipo de relacionamento. Nós as veremos salvas e nascendo no reino de Deus. As nossas igrejas estarão cheias com novos nascidos em Cristo. Alguns desses novos convertidos podem não parecer ou agir do modo como agimos. Está tudo bem. Muitas pessoas tentam limpar o exterior antes de limparem o interior. Mas se uma pessoa tem Jesus trabalhando no interior, isso irá inevitavelmente se mostrar exteriormente. Quando entendemos relacionamentos piedosos, podemos dar as mãos às pessoas que possam não se parecer conosco. Podemos ser amigáveis e até mesmo oferecer o nosso assento na igreja ou em uma ação social, se necessário. Nós cristãos precisamos estar prontos, dispostos e aptos em ajudar pessoas e estabelecerem e construírem um relacionamento com Deus e com outros no corpo de Cristo. Os perigos de não ter relacionamentos. Observemos de perto como nos relacionamentos na igreja podemos nos ajudar como crentes. Igrejas são fortes e saudáveis quando os seus membros têm fortes laços pessoais uns com os outros. Quero falar sobre a necessidade de ter bons relacionamentos e compartilhar alguns benefícios de ter relacionamentos saudáveis na igreja. Mas se vamos observar relacionamentos que podem ajudar os crentes, a primeira coisa que devemos fazer é nos conscientizarmos dos perigos de não ter relacionamentos. A melhor forma de descobrir o que alguma coisa é descobrindo o que ela não é. Portanto, uma das melhores formas de descobrir
como relacionamentos com outros crentes podem nos ajudar, é descobrir os perigos de não ter relacionamentos na igreja. O diabo quer destruir relacionamentos na igreja para que ele possa roubar as pessoas dos benefícios da redenção que elas têm através de Cristo. Se ele puder roubar as pessoas dos relacionamentos, ele poderá isolá-las e muito mais facilmente atacá-las. Um perigo de não termos relacionamentos na igreja é ficar com um sistema de defesa limitado para proteger a si mesmo. Quando você era uma criança e estava em crescimento, você tinha um irmão mais velho ou amigo com quem você poderia contar. Caso entrasse em uma briga ou em uma situação difícil, essa pessoa era parte integrante do seu sistema de defesa. Ela o ajudava a se proteger de um inimigo. Semelhantemente, os relacionamentos que você constrói dentro da igreja oferecem a você um sistema de defesa. Os seus irmãos e irmãs em Cristo podem ajudá-lo a se defender contra o seu inimigo, o diabo. No Antigo Testamento, o servo de Eliseu ficou apavorado porque o inimigo o cercara. 2 Reis, capítulo 6, do verso 15 ao 18. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas a cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então, o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Note que o servo parou de ter medo quando Eliseu, com quem ele tinha um relacionamento, disse: Não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. 2 Reis, capítulo 6, verso 16. O relacionamento que o servo tinha com Eliseu providenciou para ele uma proteção que de outra forma ele não teria conhecido. Provisão limitada. Sem relacionamentos fortes com outros cristãos, você tem um sistema de defesa limitado. Você também tem provisão limitada para si próprio. Você é limitado no que pode realizar e no que pode receber, porque está dependendo inteiramente de si mesmo. Quando você não tem relacionamento com outros, tudo depende de você. Você não pode esperar que de alguma forma alguém o ajude ou lhe dê algo. Quando você não tem qualquer relacionamento, tudo que você obtém depende inteiramente de si mesmo. Você é limitado pelo que você pode suprir com seus próprios esforços. Outro perigo de não ter relacionamentos é que você recebe limitado ou nenhum apoio dos outros. Não estou falando apenas de sustento material, embora isso esteja incluído. Falo de apoio e encorajamento espiritual, mental e emocional de uns para com os outros. Estou no ministério há mais de 45 anos e observei que quando as pessoas não têm relacionamentos estabelecidos com outros cristãos, o diabo as encontra exatamente onde ele as quer. Ele as tem isoladas e sozinhas. E uma vez que ele as tem isoladas, ele trará um problema tão grande que elas não poderão lidar com isso por si mesmas. Resista ao sentimento de que ninguém o quer por perto ou de que ninguém está interessado em você. Isso é o diabo falando à sua mente, privando de avançar e de desenvolver novos relacionamentos. Ele está tentando isolá-lo para que você perca a proteção e a provisão que os relacionamentos proporcionam. Na palavra de Deus, vemos que o seu povo tinha relacionamentos vitais para o seu bem-estar e sucesso. Moisés precisou de Arão e Ur. Josué precisou de Caleb. Noemi precisou de Ruth. Davi precisou de Jonatas, o qual salvou a sua vida. E Jonatas precisou de Davi para cuidar da sua família. Paulo precisou de Silas e Barnabé. Nós precisamos um dos outros. Não deixe o rebanho. Se você estudar o reino animal, será capaz de entender como o diabo trabalha. Quando um animal predador, como um lobo, por exemplo, quer capturar um veado, ele não ataca todo o rebanho.
Ele trabalha para isolar um único veado. Espera que este se afaste ou fique para trás, e então o ataca, pois o mesmo não tem mais proteção do rebanho. Ele não atacará todo o rebanho, porque se o fizer, este facilmente o sobrepujará e o derrotará. O predador irá frequentemente tentar tirar um único filhote do rebanho, porque ele será menos capaz de se defender. Mas, ao observar rebanhos de animais, percebe-se que cada animal no rebanho, não apenas a mãe, cuida do mais jovem. E se eles virem um animal jovem se afastar, tentarão encurralá-lo para trazê-lo de volta ao rebanho. Quando o perigo vem, os animais adultos cercam os mais jovens para protegê-los dos danos. Os animais adultos lutam com todo o combate. Esse é o tipo de relacionamento que precisamos estabelecer na igreja. Aqueles mais jovens que ainda não aprenderam a combater o bom combate da fé por si mesmos, precisam ser cercados e protegidos pelos cristãos maduros, que já passaram por conflitos com o diabo e se levantaram vitoriosos. Alcance o seu potencial. Temos estudado os perigos de não ter relacionamentos. Agora vejamos alguns dos benefícios. Um benefício de ter relacionamentos saudáveis é que eles nos capacitam para alcançarmos o nosso potencial pleno. Leiamos Efésios capítulo 4, verso 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cada membro do corpo humano depende dos outros membros para que possa funcionar adequadamente. O mesmo é válido no corpo de Cristo. Existe a igreja no sentido geral, o corpo de Cristo, e também existe a igreja local. A igreja local só funciona adequadamente quando cada membro está em um relacionamento uns com os outros. À medida que cada um está em seu devido lugar e fazendo sua parte, a vontade de Deus para aquela igreja local é realizada e o corpo de Cristo, em geral, é abençoado. Não é bom para cristãos serem patrulheiros solitários. Precisamos trabalhar uns com os outros e estabelecer relacionamento com outros crentes. O marido e a mulher devem ser um time. A nossa família deve ser um time. Cada membro na igreja deve trabalhar junto em relacionamentos uns com os outros como um time. Note que não existe eu na palavra time. Em inglês, costumamos dizer que a palavra time é T-E-A-M, significa juntos, cada um realiza mais. Eu gosto disso. Arrepio-me ao pensar o que aconteceria se eu tivesse que pastorear a Igreja Bíblica Rima sozinho. Eu não posso fazer tudo: pregar, conduzir a adoração, liderar as crianças e o culto dos jovens, ensinar nas classes da escola dominical, organizar os eventos sociais da igreja, visitar hospitais, lares de idosos e prisões, encabeçar evangelismo de rua e assim por diante. Minha equipe pastoral, meus líderes na igreja e meus voluntários são o meu time. E porque somos um time, trabalhamos juntos, somos capazes de realizar mais para Deus, beneficiando os membros da nossa igreja, nossa comunidade e o mundo. Lembre-se de que a Bíblia diz que um põe 1.000 para fugir, mas 2 põe 10.000. Deuteronômio capítulo 32, verso 30. Quando você une a outros crentes, você não apenas dobra o seu poder, você o multiplica. Imagine o que 5 podem fazer. Imagine o que 5.000 crentes podem realizar, obtendo suprimento completo. Um segundo benefício que os relacionamentos podem providenciar é um suprimento completo para todos. Relacionamentos são a conexão por meio da qual podemos experimentar o suprimento completo para as nossas necessidades. Note como as pessoas no livro de Atos compartilhavam umas com as outras. Atos 2, verso 44 e 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.
vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Quando temos uma necessidade, usualmente é mais útil irmos às pessoas com quem já temos um relacionamento. Imagine ir a um completo estranho ou bater na porta de alguém que você não conhece para pedir ajuda, comida ou qualquer outra coisa de que você precise. As chances são de que você não receba de estranhos a ajuda de que precisa. Se eu precisasse tomar dinheiro emprestado para alguma coisa, iria a alguém que me conhecesse, pessoas com quem já tivesse um relacionamento. Quando eu estava na escola bíblica, às vezes pegava dinheiro emprestado para o combustível de um amigo ou de um membro da família. Entenda, quando precisava de algo, eu ia às pessoas que queriam me ajudar. Só para constar, quero que saiba que devolvi tudo a elas. Se um amigo lhe empresta algo, você precisa devolver. Do contrário, você pode causar danos ao relacionamento, sem mencionar a sua consciência diante de Deus. Quer você esteja ou não enfrentando uma situação financeira, você precisa de outros. Por exemplo, se o meu carro morresse e eu tivesse que empurrá-lo até um posto de gasolina, teria que colocar toda a minha força e ainda assim não seria capaz de movê-lo. Mas suponha que um amigo viesse comigo e me ajudasse a empurrar. Seríamos capazes de mover um pouco o carro. Então, suponha que outro amigo chegasse e se juntasse a nós e ainda um quarto amigo chegasse e adicionasse a sua força. Facilmente seríamos capazes de empurrar o carro até o posto. O trabalho poderia ser feito porque estaríamos em um relacionamento trabalhando juntos em prol de um mesmo fim. Permita-me usar uma ilustração de economista Milton Friedman para mostrar a nossa necessidade de outros. Um lápis é apenas um objeto, mas a madeira daquele lápis pode ter vindo de uma floresta em Washington. O grafite necessário para isto pode ter vindo de uma mina na América do Sul. E a borracha pode ter sido obtida em uma plantação na Malásia. Milhares de pessoas cooperaram para fazer algo tão simples como um lápis. Agora, estas são as ilustrações simples, mas pense no que pode acontecer quando todos nós, no corpo de Cristo, estabelecermos relacionamentos uns com os outros e começarmos a trabalhar juntos em prol do reino de Deus. Junte-se à rede. Um terceiro benefício que os relacionamentos proporcionam é uma rede de apoio. Uma rede pode ser vista na operação de uma rede de pesca. Cada cordão é necessário. Sem cada cordão, nenhuma rede existiria. Cada nó é necessário para que os muitos cordões possam se juntar e fazer o que um único nó não poderia: formar uma rede em torno do peixe para capturá-lo. Um nó por si só não irá capturar um peixe sequer, mas muitos cordões cuidadosamente entrelaçados irão capturar muitos peixes. Você não pode alcançar o seu potencial pleno e realizar a vontade completa de Deus sozinho, mais do que você seria capaz de capturar um peixe com um único cordão. Devemos estar todos cuidadosamente entrelaçados em relacionamentos para que possamos receber e sabiamente utilizar tudo o que Deus tem para nós. O que uma pessoa não pode realizar sozinha, muitas pessoas unidas pelos relacionamentos podem realizar. Quando todos nós estamos em relacionamentos uns com os outros, podemos alcançar as redes e sermos pescadores de homens bem-sucedidos. Eu não posso fazer o que você pode, e você não pode fazer o que eu posso, mas juntos podemos realizar qualquer coisa. Os relacionamentos nos dão a oportunidade de nos associarmos a outra pessoa e trazermos aumento para a nossa vida e para a vida dos outros. Eu vejo este princípio em operação nos relacionamentos que eu tenho com minha equipe pastoral. Cada membro da minha equipe tem a sua própria personalidade e talentos. Reconhecemos as diferenças e forças de cada um, as quais acrescentam aumento ao nosso relacionamento. Eu não posso fazer o que eles podem, e eles não podem fazer o que eu posso, mas juntos podemos completar a obra. A vontade completa de Deus para você e para a igreja será realizada
à medida que construirmos relacionamentos fortes, sólidos e comprometidos uns com os outros. Precisamos uns dos outros. Os nossos relacionamentos formam uma tábua de salvação que nos capacitam a oferecer ajuda aos nossos irmãos. Podemos oferecer um suporte que nos mantém de pé e juntos podemos ajudar uns aos outros a realizar a vontade de Deus. Um padrão bíblico. Novamente, Deus quer ter um relacionamento pessoal com você e quer que você tenha relacionamento com outras pessoas. Existe o ditado que diz que nenhum homem é uma ilha. Todos precisam de Deus e todos precisam de outras pessoas. A Bíblia é cheia de relatos de pessoas que tiveram um relacionamento especial com Deus e uma com as outras. Adão e Eva, Deus e Abraão, Davi e Jonatas, Noemi e Ruth, Paulo e Barnabé, e assim por diante. Quanto mais saudável for o nosso relacionamento com Deus, mais saudável será o nosso relacionamento com os outros. Primeiramente, vamos construir e estabelecer o nosso relacionamento com Deus e então ele nos ajudará a construir e a manter relacionamentos significativos com outras pessoas. Capítulo 3. Relacionamentos. Prioridade máxima para os cristãos. Podemos ver o valor dos relacionamentos e a importância de estabelecermos relacionamentos de qualidade com Deus, nossas famílias e amigos. Estes relacionamentos não se formarão automaticamente e não se desenvolverão sem esforço de nossa parte. Devemos dedicar tempo e fazer o esforço para construirmos relacionamentos na vida. Devemos fazer dos relacionamentos nossa prioridade máxima. Vejamos em detalhes o discurso do apóstolo Paulo sobre a importância dos relacionamentos no corpo de Cristo e sua interrelação dentro do corpo. Efésios 4, do verso 11 ao 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo compara a igreja, o corpo de Cristo, com o corpo físico. O versículo 16 nos diz que o corpo de Cristo é bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, e que nós crescemos apenas pela justa cooperação de cada parte. Por isso, os relacionamentos devem ser uma prioridade máxima para os crentes. Em nosso mundo tão corrido, é um desafio manter as nossas prioridades na ordem correta e manter o foco nas coisas certas. Tudo se move tão rápido que às vezes é muito difícil se manter focado nas coisas que são realmente importantes. Ao invés de se manterem focados nos relacionamentos, muitos cristãos elegem outras coisas como suas prioridades máximas. Uns gastam todo o seu tempo em busca de alguma revelação e novos entendimentos da palavra de Deus. Alguns se concentram apenas em experimentar de uma nova unção e um novo poder de Deus. Uns se concentram em seguir regras, regulamentos, rituais. Alguns se concentram apenas em alcançar novos níveis de desempenho. Outros cristãos fazem de sua escalada para o sucesso a sua prioridade máxima. Apesar de alguns cristãos virem a sua ida à igreja como uma prioridade máxima, eles vão apenas por causa de uma experiência espiritual e não por uma experiência pessoal. Outros veem a sua ida à igreja como uma prioridade máxima, mas apenas porque consideram isso uma responsabilidade a ser cumprida.
Não há nada essencialmente errado com qualquer destes pontos de vista que mencionei. Entretanto, eles não devem se sobrepujar o valor das pessoas e a necessidade de se relacionar com os outros. Se desconsiderarmos os relacionamentos com outras pessoas, será difícil realizar qualquer uma das outras coisas que acabei de listar. Relacionamentos precisam ser a nossa prioridade máxima, porque o sucesso do corpo de Cristo depende de cada parte trabalhando em conjunto. Por que precisamos de pastores? Por um instante, quero observar os relacionamentos na igreja, especificamente no ambiente cheio do espírito carismático. Alguns carismáticos têm acusados de ser carro-ismáticos, porque não estabelecem uma prioridade muito alta em construir relacionamentos duradouros e permanentes uns com os outros. Por exemplo, se eles não estão felizes em uma igreja, arrumam as malas e vão para outro lugar. É importante aprendermos a ter relacionamentos saudáveis e sólidos na igreja. O primeiro passo para realizar isto é aprendermos a nos relacionar com o pastor e a liderança da igreja. Para fazermos isto, devemos reconhecer que precisamos de liderança pastoral. Efésios 4, verso 12 diz que os pastores existem com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Este é o trabalho número 1 de um pastor. O pastor não tem que realizar todo o trabalho da obra sozinho. Ele deve preparar você, membro individual, para que você possa realizar o trabalho para que o corpo de Cristo seja edificado. O coração do pastor. Ao se relacionar com o pastor e os líderes da igreja, também é importante entender o coração da equipe pastoral. Quando eu estudo para pregar, não estou estudando para mim mesmo. Eu não estou estudando para edificar a mim mesmo. Quando eu estudo, peço a Deus que me dê revelação, sabedoria e conhecimento para que eu possa dar à minha congregação algo que toque o seu coração, a abençoe e a ajude a encarar o que irá enfrentar na vida. Efésios capítulo 4 fala sobre o coração do pastor. Efésios 4, verso 12 ao 15. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Podemos ver que Deus estabeleceu liderança pastoral para equipar a igreja com a palavra e o Espírito para realizar a sua obra. Versículo 12. Um coração de pastor é para ajudar as pessoas a se unirem em fé e crescerem até a perfeita varonilidade. Verso 13. Um pastor tem um coração para guardar o rebanho, verso 14. O seu coração é para ensinar as pessoas a verdade da palavra de Deus em amor, verso 15. Liderança pastoral é estabelecida por Deus. Ao se relacionar com o pastor e outros líderes, você deve entender porque precisa de liderança pastoral, entender o coração da equipe pastoral e aprender a ver a liderança pastoral como algo estabelecido por Deus na igreja. A Bíblia diz que devemos seguir a liderança estabelecida por Deus, como se segue a Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Como você faz isso? Primeiro, receba a mensagem ungida que eles compartilham, não apenas como palavras de homens, mas como as palavras de Deus. Entretanto, você deve evitar o excesso de dependência ou familiaridade com a equipe pastoral. Em outras palavras, mantenha o equilíbrio entre receber da liderança pastoral e o estudo das Escrituras por si mesmo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebidos a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens,
e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Embora você necessite receber a mensagem ungida que ministros compartilham da palavra de Deus, você ainda precisa estudar a palavra por si mesmo para ver se o que esses homens e mulheres dizem é verdadeiro. Os bereanos foram elogiados porque faziam isso, a despeito dos ensinamentos de Paulo. Atos 17, verso 11. Pastores também são gente. Veja, a liderança pastoral é ungida por Deus para liderar, mas eles ainda são seres humanos comuns. Eles são exatamente como você e estão se esforçando para servir a Deus naquilo que foram chamados para fazer. Eles apenas receberam uma responsabilidade diferente. Eles foram ungidos por Deus para servirem em uma posição de liderança. Você pode esperar que a unção flua através da liderança pastoral, mas você também tem que permitir que eles sejam humanos. Em outras palavras, os pastores passam por tribulações como você passa. Eles têm que pedir perdão quando cometem erros, exatamente como você faz. A palavra de Deus nos dá inúmeros exemplos de homens e mulheres ungidos fazendo algumas coisas meramente humanas. Embora as pessoas sejam ungidas, elas ainda podem cometer erros. Davi foi ungido para ser rei de Israel, mas ele cometeu alguns erros sérios e teve que pedir o perdão de Deus. O apóstolo Pedro foi chamado especialmente por Deus, mas Pedro saiu e amaldiçoou o nome de Jesus e jurou que jamais o havia encontrado. Mas Pedro se arrependeu e Deus o restaurou. O que quero dizer é que somente porque alguém é ungido para pregar, não significa que ele não é mais humano. Ministros também são gente. Toda vez que me preparo para ministrar, eu oro, Pai, eu vou, não na minha própria força ou poder, para falar minha própria palavra. Vou na sua força e na sua unção para falar sua palavra. Quando eu ando naquela plataforma, eu ando não na minha humanidade, eu ando não na minha própria sabedoria, mas ando na sua unção e na sua presença. E pela fé acredito que a sua unção estará sobre mim e que a mensagem que será anunciada será ungida, irá levantar esta congregação e irá suprir as necessidades das pessoas. Esta é a oração que eu e minha equipe fazemos antes de ministrarmos. Oramos para que a nossa palavra seja uma palavra em tempo oportuno e que a unção esteja sobre nós, à medida que pregamos. Mas isto irá ajudá-lo a se relacionar com o seu pastor, se você lembrar que ele ainda é humano e que nem sempre opera na mesma unção quando não está ministrando. Unção que opera quando ele está naquela plataforma debaixo do chamado e da unção do Espírito, relacionando com os outros. Lembre-se de que estamos aprendendo a construir relacionamentos saudáveis e sólidos na igreja. Para que possamos realizar isso, não devemos aprender a nos relacionar apenas com o pastor e os outros líderes. Também é importante aprendermos a nos relacionar com outros crentes. Leiamos novamente Efésios 4, verso 15 e 16, para mais entendimento nesta área. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nesta passagem das Escrituras, vemos três formas de nos relacionarmos como parceiros de fé. Número 1, nos relacionamos por meio de andarmos em amor uns com os outros, no amor do tipo de Deus. João 13, 34. Diz: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. De acordo com Efésios 4,15, uma maneira de andarmos em amor uns com os outros é falarmos a verdade em amor. O que significa andar em amor uns com os outros? Os seguintes acrósticos para a palavra amor em inglês nos ajuda a lembrar facilmente o que isso significa. Love, L. Devemos ser leais uns com os outros.
O. Devemos oferecer ajuda uns aos outros. V. Devemos verbalizar o nosso apreço uns pelos outros. E. Devemos encorajar mutuamente. Agora, quando você pensar em amor e dizer que ama os seus irmãos, quero que você se faça as seguintes perguntas: estou sendo leal a eles? Estou lhes oferecendo ajuda? Estou verbalizando o meu apreço por eles? Os estou encorajando? Somos um corpo. Estamos analisando 3 formas de nos relacionarmos como cristãos. Número 1, nos relacionamentos por meio de andarmos em amor uns com os outros, no amor do tipo de Deus. Número 2, nos relacionamos uns com os outros por necessidade, porque necessitamos uns dos outros. A igreja local é um conjunto de muitas pessoas adorando a Deus e compartilhando as boas novas de Jesus Cristo. Efésios 4,16 diz: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. À medida que cada um de nós segue para a sua posição no corpo de Cristo e faz o que deve ser feito, então todo o corpo amadurece e cresce. Assim como o corpo físico cresce e amadurece, enquanto cada parte faz o seu trabalho, também nós crescemos e amadurecemos à medida que o corpo faz o que a cabeça nos diz para fazer. Quem é a cabeça da igreja? Jesus Cristo. Jesus nos diz qual é o nosso lugar e o que devemos fazer. E, enquanto cada um de nós faz o seu trabalho, isso ajuda a abrir o caminho para que outros possam fazer o seu trabalho. Por quê? Porque estamos todos trabalhando juntos. Naturalmente falando, minha mão não pode pegar nada até que o meu braço alcance aquilo. Cada ligamento está unido. Às vezes, no corpo de Cristo, a mão não pode fazer o que precisa porque o braço não está fazendo o que deveria. O que um membro do corpo faz afeta os outros. O modo como você vive a sua vida pode impedir não apenas você de realizar o que Deus quer que você realize, mas pode impedir que alguém faça o que Deus quer que ele faça. Porque estamos conectados. Se cada pessoa estiver em seu lugar fazendo a sua parte, a igreja irá crescer e edificar a si mesma em amor. Junte-se à rede e seja uma parte do grande quadro. Ao aprendermos a nos relacionar com outros crentes, vimos que devemos andar em amor uns para com os outros, no amor do tipo de Deus, e que fazemos assim por necessidade, porque precisamos uns dos outros. Número 3. Nos relacionamentos, por formarmos uma rede uns com os outros. Efésios 4,16. Todo o corpo, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O seguinte acróstico para a palavra rede em inglês, network, nos ajuda a lembrar o que uma rede de amigos pode nos ajudar a fazer. N. Nutrimos uns aos outros. E. Encorajamos uns aos outros. T. Confiamos uns nos outros. W. Trabalhamos juntos uns com os outros. O. Obtemos o melhor um dos outros. R. Alcançamos uns aos outros. K. Conhecemos uns aos outros. Como uma rede de amigos, nos importamos uns com os outros e cuidamos uns dos outros. Se você geralmente senta na mesa, aliás, na mesma área, quando vai à igreja, você pode construir uma rede de amigos com as pessoas que sentam perto de você. E se de repente eles faltam algumas vezes, você deveria ficar interessado neles o suficiente para verificar o que lhes aconteceu e ver se precisam de algum encorajamento ou apoio. Um amigo seu pode se cansar de fazer o bem. Talvez alguma coisa tenha acontecido em sua vida que esgotou as suas forças e ele necessita de apoio. É para isto que o corpo de Cristo existe, para nos edificarmos mutuamente. Poder coletivo. É importante compreendermos que Deus tem conexões divinas para cada um dos seus filhos e que essas conexões acontecem à medida que nos relacionamos.
Também precisamos compreender que existe um suprimento do Espírito que está à disposição de cada pessoa no corpo de Cristo, por estarmos todos conectados ao cabeça, que é Cristo. Cada um de nós tem um suprimento do Espírito, mas quando todos nos juntamos em fé e unidade, quão mais poderosos nos tornamos do que quando estamos sozinhos. Através de um relacionamento com Jesus e com seus parceiros de fé, você será capaz de alcançar o potencial pleno que Deus colocou dentro de você. Deus designou os relacionamentos como uma forma de trazer crescimento para você e para a igreja local. Unidos prevalecemos. Uma vez li um livro que falava sobre as forças especiais, os patrulheiros, a legião estrangeira e assim por diante. Li acerca de um grupo de uma unidade em particular que tinha um relacionamento uns com os outros e de como eles dependiam e confiavam uns nos outros para realizarem a sua missão. O livro falava de um membro da equipe que tinha sido ferido em batalha. Embora ele estivesse ferido, quando ouviu que a sua companhia estava sendo enviada em uma missão especial, fugiu do hospital para participar daquela missão com a sua unidade. Naquela missão, ele foi ferido novamente. Quando retornou, perguntaram-lhe por que ele havia feito o que ele fez. Ele disse: quando você vive e trabalha com pessoas, rapidamente você compreende que a sua sobrevivência depende delas. Enquanto lia isso, pensei: se nós cristãos entendêssemos que nossos irmãos dependem de nós para o seu sucesso e segurança, poderíamos viver nossas vidas de forma diferente. Pense sobre isso. O que a pessoa sentada ao seu lado na igreja recebe depende em parte de você. Elas precisam de você para ajudá-las, para encorajá-las e para unir a sua fé e amor com elas. Aumente os seus esforços. Um time de futebol pode ter jogadores e treinadores individualmente extraordinários, mas esse time não irá se sair tão bem quanto outra equipe, na qual os seus componentes trabalhem para o bem comum um dos outros. Relacionamentos têm a ver com estar juntos, não apenas para o nosso próprio benefício, mas também para o benefício de outros. Podemos aumentar os nossos esforços quando trabalhamos juntos. Uma pessoa sozinha pode fazer um pouco, mas quando trabalhamos juntos em relacionamento, podemos fazer muito mais. A Bíblia diz que um põe 1.000 para fugir, mas dois põe 10.000. Deuteronômio capítulo 32, verso 30. Quando você se junta a outros crentes, você não apenas duplica o seu poder, você multiplica e otimiza o poder ao máximo. Relacionamentos são uma necessidade prioritária para os crentes. Portanto, relacionamentos precisam ser uma prioridade máxima. Determine em seu coração hoje que você irá estabelecer relacionamentos fortes com outros cristãos. Esses relacionamentos irão trazer conexões divinas para o seu caminho. Eles trarão um suprimento do Espírito para você. Relacionamentos irão capacitá-los a alcançar o seu potencial pleno, individualmente e coletivamente como um corpo local. Relacionamentos trarão acréscimos para você e para o corpo de Cristo. Se você precisa fazer alguns ajustes nas suas prioridades, faça isso hoje. Decida que de agora em diante, relacionamentos serão uma prioridade máxima para você.